Agora a gente vai direto para um outro ponto, em Vinhedo mesmo, conversar com o Douglas Dias, que está acompanhando toda a movimentação por lá. Douglas? Aqui na fase policial a gente consiga identificar, verificar a dinâmica dos fatos. Fala agora o superintendente da Polícia Federal e também o perito aqui, Palhares. Nesse momento ele vai falar agora sobre o avanço desse trabalho de perícia. Responder algumas perguntas específicas e técnicas. A gente recebeu algumas imagens, inclusive, das equipes trabalhando, as equipes com roupas especiais. O senhor pode descrever essas roupas especiais que são usadas? Por que é preciso esse equipamento? Em primeiro lugar, é importante dizer que a atividade pericial é dividida em duas vertentes, dois grupos. Um grupo que trabalha para a identificação e um outro grupo que está trabalhando para a investigação do sinistro aeronáutico para fins criminais, para entender se houve negligência, imprudência e imperícia. Nosso foco principal é na identificação dos corpos. Estamos trabalhando em cooperação com as agências estaduais. O trabalho de identificação não vai ser feito apenas pela Polícia Federal, vai ser feito também pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica aqui de São Paulo. Os corpos serão levados, estão sendo levados para São Paulo. Foram retirados até agora 24 corpos, os trabalhos seguem. É um trabalho minucioso, como foi falado pelo nosso superintendente. A veste que é utilizada pelos peritos, ela é uma veste de proteção biológica. Os corpos estão numa situação especial para que nós façamos a remoção. Houve fogo, né? Todos viram, né, nas imagens que houve incêndio na aeronave e isso demanda da perícia uma atividade um pouco mais cuidadosa para a remoção. Não temos prazo para finalização desse processo. Esse processo está sendo feito não apenas pela Polícia Federal e pela Superintendência de Polícia Técnica de São Paulo, mas também com o apoio do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. A Polícia Militar também tem apoiado bastante. E o CENIPA tem também feito tudo em cooperação junto, porque o local onde aconteceu ele é único e várias agências têm seus interesses próprios, né? No caso do CENIPA, uma preocupação para fins de prevenção de acidentes aeronáuticos. No caso da Polícia Federal, uma preocupação para fins de apuração criminal. Então todos trabalham juntos, de forma coordenada, e a gente imagina que, pelo menos ao longo do dia, trabalharemos ininterruptamente para a remoção dos corpos e encaminhamento para o IML de São Paulo. A atividade de identificação, ela é dividida em etapas. O que estamos fazendo aqui é a etapa de busca e recuperação dos corpos. É feita também uma atividade com os familiares. Essa atividade está sendo feita pela SPTC, próximo lá do IML, com o apoio também da operadora, da Voipes. Foi montado um local adequado para receber os familiares, com apoio psicológico, com todo o suporte necessário para que as pessoas que estão vivendo talvez o pior momento da vida delas, elas possam ser tratadas com dignidade e com respeito. Então, nessa fase com os familiares, a gente coleta informações que vão permitir a identificação. Estão sendo seguidos protocolos internacionais de identificação. Esses protocolos definem métodos que são métodos que permitem a devolução de um corpo para o familiar. São apenas 3 metodologias que, em regra, permitem essa entrega do corpo, que é por impressão digital, ou por odontologia, ou por exame genético. Especialmente podemos também fazer a entrega por exame antropológico, caso tenha ali o passageiro placas ortopédicas ou alguma característica médica especial e o familiar também nos comunique. Mas essa outra etapa, ela ainda está acontecendo. Então aqui tem uma etapa de lidar com os corpos, a gente retira os corpos com todo o cuidado, utilizando aquelas vestes e com metodologias e sistemática especial. Esses corpos são levados para o ML, tem uma abordagem com os familiares e depois é feita a comparação desses dados e aí sim os corpos são entregues para os familiares. Normalmente não é possível mais, né, Palhares? Piloto e copiloto. Eu não posso dar essa informação sobre os corpos que já estão identificados. A informação que já foi passada para a imprensa é de 2 corpos identificados. É bem provável que consigamos, dos corpos que foram retirados até agora, fazer uma identificação célere, muito possivelmente por impressão digital, mas não é possível falar do cenário completo do evento. A gente continua seguindo. Foram levados 25 corpos, 24 corpos. Não temos como dar prazo.
Se o corpo foi identificado por impressão digital, basicamente o processo de identificação é um processo comparativo. A gente tem que ter o mesmo tipo de informação no corpo e uma informação de referência. Esses 3 métodos que são utilizados porque normalmente as pessoas têm esses registros prévios, né, antes de morrer. A impressão digital é utilizada como registro civil, então todos os brasileiros, especialmente, provavelmente os que estavam no avião, tinham algum tipo de registro de impressão digital. A maioria fez algum tipo de tratamento odontológico e o exame genético ele permite que a gente, mesmo sem ter alguma informação da própria pessoa, a gente consiga estabelecer vínculos familiares ou também pegar a informação da própria pessoa. Nós estamos ao vivo no Fala Brasil. Isso é para as pessoas entenderem o quão delicado é esse momento de identificação, porque visualmente, né, tirando esses dois que existe a impressão digital, visualmente é muito difícil de identificar. Não são apenas 2 que têm impressão digital. Praticamente todos os corpos que foram retirados até agora são passíveis de análise por impressão digital. E é uma análise muito rápida. Então, para esses que foram retirados até agora, a expectativa é uma expectativa de uma identificação mais célere. Os outros corpos que estão sendo retirados agora não tem como dar uma previsão e não é possível dar uma previsão sobre o tempo de identificação. Se a gente identifica por impressão digital, como o dado de impressão digital ele já está disponível, a identificação é muito rápida. Tem papiloscopistas aqui do estado de São Paulo, papiloscopistas também da Polícia Federal, eles têm equipamentos e também sistemas que permitem fazer uma identificação muito célere, só que se você não consegue fazer identificação por impressão digital, você vai para outros 2 métodos que a informação ela não é tão rápida. Odontologia legal, arcada dentária, para a gente identificar, é necessário que a gente tenha informação do dentista. Então, o familiar, nessa etapa que está sendo feita lá próximo do ML, ele vai ser entrevistado, ele vai transmitir informações que possam ser utilizadas para fins de confronto. Muito possivelmente vão ser contactados os dentistas vão passar essas informações e essas informações, quando disponíveis, vão ser comparadas com as informações dos corpos que não puderam ser identificados por impressão digital. Ao mesmo tempo, o exame genético também vai ser feito. Então, os familiares vão ser entrevistados, vai ser feita a coleta de material genético para fins de identificação. Não é qualquer pessoa que pode fornecer material genético, tem que ter um vínculo familiar. O ideal é que seja pai e mãe, não tendo pai e mãe, a gente pega avô e avó materno. Irmãos valem também? Irmãos não são boas referências, em regra, para fazer exame genético. Se é uma pessoa que tem filho e tem esposa, é possível, utilizando outros vínculos de parentesco, fazer esse exame, mas é um exame também um pouco mais demorado. Perito, os senhores já puderam visualizar todos os restos mortais? O tempo também está atrapalhando, de certa forma. Desculpa, você perguntou. Além da condição dos corpos, quais são as outras condições que têm atrapalhado nessa retirada nesse momento? Se o tempo também está atrapalhando? Sim, o tempo atrapalhou bastante durante a madrugada. Os trabalhos foram ininterruptos. Estava chovendo, estava muito frio. Ainda tinha muitos destroços. Os bombeiros nos apoiaram na remoção desses destroços. A retirada dos corpos é uma retirada gradual para que a gente consiga preservar ao máximo os corpos, mas apesar de ter sido um sinistro aeronáutico, um caso complexo, nós entendemos que a condição dos corpos não vai ser um elemento complicador para a identificação, pelo menos dos corpos que foram retirados até agora. Existem corpos que estavam próximo de onde teve o fogo, né, ou estavam ali na região do fogo, esses possivelmente serão mais complexos de serem examinados, mas não há como dizer. Nós estamos ouvindo aqui, então, um perito forense da Polícia Federal falando sobre o trabalho, difícil trabalho agora, além de remoção, de identificação desses corpos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Douglas.